Monetaristas e os seus sucessores, os novos clássicos, continuam propondo, achando melhor controlar a oferta de meios de pagamento. Mas, na prática, a política monetária é controlada nos dias de hoje pela taxa de juros, pela Selic, ou pela taxa de desconto do Federal Reserve. Então, vocês lendo os jornais hoje, vocês não veem afirmações do Bernanke dizendo, olha, havendo uma recessão continua nos Estados Unidos, nós vamos aumentar a taxa de crescimento da oferta de moeda. Não é isso que ele fala. Ele reduz a taxa de juros dos Federal Funds. Hoje, praticamente zero. A mesma coisa no Brasil, com o crescimento mais lento da economia brasileira, com a crise internacional e com uma taxa de inflação menor no último mês, o Banco Central, o Copom, anuncia que a taxa de juros vai ser reduzida. Está em 8,5%, talvez vá para 8%. É essa variável que o Banco Central do Brasil, do Chile, da Nova Zelândia, sem dúvida, e de outros países, é essa variável que esses bancos centrais controlam. Certo? Ninguém sabe qual a taxa de crescimento da base no Brasil, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem por uma razão especial. Na França, na Inglaterra, ninguém olha mais para essa variável. Aqui o professor Martoni, que é professor formado na Universidade de Chicago, faz muito tempo que eu não o vejo, mas na última vez que eu ouvi, ele me disse assim, olha, liquidez está aumentando muito, a base está aumentando muito. Ele continua olhando para o crescimento da base, né? Mas o Banco Central não fala nada sobre a base. Ele publica as estatísticas, elas são disponíveis no site do Banco Central, mas todos nós estamos olhando para a taxa de juros. É essa taxa de juros que fixa a quantidade de moeda. Tá certo? Então, de um mundo simples, tanto faz segurar a quantidade de moeda quanto fixar a taxa de juros. Mas essa é uma visão muito simples. Na realidade, como é que funciona? Os bancos têm na sua carteira, bancos comerciais, né? Os bancos brasileiros, bancos em geral, têm na sua carteira como ativo, passivo, depósitos, títulos que ele emitiu e aplicam esses recursos em empréstimos, bonds, né, de outros bancos de empresas e títulos públicos, que foram comprados a uma taxa de juros I. Comprados a taxa, vamos dizer, I0. Quando o Banco Central fixa a taxa Selic, ou a taxa do Fed Funds, ele afirma o seguinte, compro e vendo títulos que o Tesouro Americano ou o Tesouro Brasileiro emitiu, a taxa IT. Essa é a taxa que ele comprou. Aqui é a taxa do mês passado, IT. Se ele fixar a taxa IT maior do que a taxa que estava, a taxa nominal que estava nos títulos que os bancos compraram, os bancos têm uma perda de capital. Certo? Eu comprei um título
público ou privado, a uma taxa de 10%. De repente, o Banco Central fala, agora eu compro e vendo esses papéis que vocês compraram a uma taxa de 20%. O que acontece com o preço do papel? Se eu comprei um papel, vamos dizer, eu comprei um papel de R$100, com a taxa de juros, digamos, de 10% ao ano, ele paga de juros todos os anos 10. Certo? Essa aqui é a taxa que eu comprei. IT, nesse momento aqui, eu comprei por IT, que é igual a zero. Aí o Banco Central fala, olha, agora a taxa é 20% ao ano. No meu papel está escrito 10. Se eu for revendê-lo, quanto que vão pagar? Ele continua rendendo 10 ao ano. Você compraria esse papel que rende 10 por 100? Não, porque aí você vai ganhar só 5. Você comprar um papel que rende 10 por 100, ele vai render 10 e, na realidade, no mercado hoje você consegue 20. Então, para que ele continue a render 10 com a taxa de 20%, o preço do papel agora tem que ser R$50. Sobe a taxa de juros, o preço do papel que tinha a taxa de juros fixada num valor menor, perde capital, perde valor. Certo? Eu comprei um imóvel no valor de R$100 mil, porque o aluguel era R$10 mil por ano. Certo? Aí os aluguéis sobem na cidade toda, menos o meu que está contratado por 3 anos. Enquanto eu estiver com aquele inquilino, o que aconteceu com o valor do meu imóvel? Caiu. Porque ele está alugado a um preço menor. Está claro isso? Então, quando sobe a taxa de juros, os bancos têm uma perda de capital. Sobe a taxa de juros, o preço dos papéis que tinham juros antes fixados num determinado valor, caem. Está claro isso ou não? Então, há uma perda de capital. Depois, há um incentivo maior à compra desses papéis. Então, a demanda desses títulos aumenta. Os bancos vão tentar aumentar essa parcela em detrimento desta e desta. Certo? Os dois efeitos geram uma redução. Primeiro, uma redução aqui, uma redução de empréstimos. E aqui uma redução da demanda agregada. Porque eu me sinto mais pobre, né? Bancos e pessoas, porque as pessoas também tinham esses títulos. E, portanto, tem um efeito contracionista sobre a economia, diminui a demanda agregada, imagina-se que diminuirá a inflação. Por exemplo, agora, taxa de juros praticamente zero, não está aumentando os investimentos nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Inglaterra, certo? Ele depende do que o Keynes chamava de humores da alma, né? Animal spirits. Muito mais do que da taxa de juros. Mas, se quiser, no modelo SLM, sobe a taxa de juros, cai a demanda de investimento. Mas essa é uma versão muito didática e não perfeita de como funcionam, não adequada a como funcionam os investimentos numa economia capitalista. Por isso que eu estou dando os mecanismos mais realistas. Diminuir a oferta de crédito. Porque o título público é uma forma de crédito que o banco pode dar ao Tesouro. Concorre com os empréstimos que ele pode dar ao setor privado. Só que o título público é o mais
é o menor risco, é o investimento de menor risco disponível para todos nós. Comprar títulos públicos significa que você está comprando um ativo de menor risco possível. E se agora estão dando uma taxa de juros maior, por que eu vou emprestar para Vale do Rio Doce? Eu posso emprestar para relacionamento comercial, não quero perder esse bom cliente, mas eu vou emprestar menos. E provavelmente eu vou emprestar menos a uma taxa maior. Por que eu vou emprestar para uma empresa média, sei lá qual? Pão de Açúcar, perto da Vale, eu acho que ele é média. Mas, se eu posso emprestar ao governo agora a 8, antes era 7, por que eu vou emprestar para Pão de Açúcar? Eu vou emprestar, mas menos, é uma taxa maior. E por que eu vou emprestar para uma empresa pequena, o bar da faculdade? Tem um risco maior, eu vou pedir uma taxa maior e talvez empreste muito menos. Está certo? Na economia que nós estamos vivendo, o ativo de menor risco disponível é o título público de curto prazo do governo. É onde os bancos guardam as suas disponibilidades. No mundo em que nós estamos vivendo, nós não vivemos com dinheiro no bolso. A gente vive com cartão de crédito, pouco dinheiro e cheque. Se houver uma grande incerteza no setor privado, você corre para depositar o dinheiro no banco e pedir, olha, eu não quero comprar ações, não quero comprar bônus de empresa, eu quero que você ponha da forma mais tranquila possível. Tesouro direto, se for uma pequena quantidade. Sabe o que é tesouro direto, né? Você compra o título, aliás, não vai nem ao banco, pela internet, compra o título do governo. Fica lá registrado. Ou então você põe num fundo do banco e fala, mas eu quero um fundo bem tranquilo. Ele põe num fundo que aplica em títulos do governo. Se o banco tem a opção de incerteza sobre o seu fluxo de caixa futuro, sua rentabilidade futura, onde é que ele guarda o dinheiro? Ele não guarda em dinheiro. Ele guarda em títulos públicos. Esse é o dinheiro de 2012. Em situações normais. Qual é o requisito? Lembra nas regras de Basileia? O banco precisa ter uma determinada quantidade de capital para cada aplicação que ele faz. Se ele fizer empréstimos, fala, olha, tem que reservar 11% do seu capital para fazer esses empréstimos. Porque se quebrar, você tem que ter pelo menos 11%. Você aguenta uma insolvência de até 11%. Você comprar empréstimos de longo prazo, aí precisa de 20%, 22%. Você comprar títulos públicos de prazo curto, quanto você precisa? 0. Pode comprar à vontade, não precisa reservar nada do seu capital. É igual a dinheiro. O de curto prazo. O de longo prazo, se você tiver juros pré-fixados, tem um risco, né? Se comprar hoje um título longo nos Estados Unidos, eu não sei qual é a taxa, 30 anos, vamos dizer que seja 4%, por 30 anos. Se a economia se recuperar nesses próximos 30 anos, subir a taxa de inflação e o governo fixar uma nova taxa de juros de 6%, você perdeu o capital. Mas nos curtos você não perdeu, pouco tempo. Então os títulos públicos de curto prazo, Basileia diz, olha, é igual ao dinheiro. É disponibilidade imediata. É essa a taxa de juros que o Banco Central brasileiro e o americano fixam para controlar a demanda agregada. Então não se controla mais a quantidade de dinheiro, se controla a taxa de juros do título público de curto prazo. Eu falei em situações normais que eu estou olhando para a Europa, então os bancos não conseguem, tem grandes perdas, precisam de um aporte de capital. O Tesouro Espanhol tem uma dívida pública muito elevada, aí já o risco não é 0,
as agências de rating estão dizendo, olha, vou rebaixar a Espanha, nem me lembro se rebaixaram. Um título da Grécia, que é em euros, que nem é a moeda que ela emite, tem um risco elevado. Mas um título do Brasil é honrado como? Com dinheiro. Quem imprime o dinheiro? O próprio Banco Central. Então o risco é zero. Na eleição do Lula, em 2003, os estrangeiros tinham medo que o Lula monetizasse a dívida toda e criasse uma grande inflação e aqueles títulos se desvalorizassem. Aí havia risco. Mas hoje não há risco. A última moeda, o porto seguro de todos nós, em termos de reserva de valor, não é mais isso. Aqui pode ser também, se quiser levar para casa, esconder nas paredes, como alguns caras fizeram. Essa aqui é a última reserva de valor. Ela corre o risco de inflação, mas é a última reserva de valor, é a mais segura. Mas antes dessa tem uma muito melhor, que é um título público de curto prazo. Se não tiver medo que o banco vá... Aliás, se o banco quebrar, se você tiver com dinheiro num fundo, isso não tem problema. Porque é um fundo, é uma outra organização. O problema é se esse fundo administrado pelo banco investiu no banco, porque aí o fundo vai valer zero. Acontece muitas vezes, né? Mas, em princípio, o teu dinheiro está garantido pelo governo. Se quiser, você fala, estou desconfiado, vai lá no Banco Central e troca o teu título público por este daqui. Então, a última moeda, a reserva de valor, o ouro, hoje é o título público de curto prazo, no mundo inteiro. E o regime de metas de inflação controla a taxa de juros deste papel. Eu estou dando a explicação mais prática possível, como é que funciona. Ela é, essa taxa de juros, de certa forma, essa é uma frase, eu acho que é do Tobin, o pagamento de um seguro-desemprego para o capital. Você ganha juros para não fazer nada com o seu dinheiro. O seguro-desemprego paga um salário para o sujeito que foi desempregado e não tem emprego. No Brasil, paga por 6 meses. E, atualmente, além de pagar por 6 meses, as equipes do Ministério do Trabalho ficam procurando emprego para o cara se ele não achar rápido. Oferece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se na terceira não aceitar, corta o seguro-desemprego. Não sei se é bem assim, mas há uma ação, há um movimento ativo do Ministério do Trabalho para conseguir emprego e reduzir a despesa com o seguro-desemprego. A taxa de juros é o seguro-desemprego do capital, essa taxa de juros aí. É quanto que o governo está disposto a pagar, ou quer pagar, para você não fazer nada. Não se mexa, não compre nada, não contrate ninguém, por favor, porque nós queremos combater a inflação. Está claro isso ou não? Essa é a interpretação, uma interpretação que eu estou oferecendo. Há outras. Qual é a interpretação de um novo clássico? Ou de um clássico? Aumentando a taxa de juros, aumenta a poupança. O que é difícil de justificar no mais simples cuidado de análise. Porque quando aumenta a taxa de juros, deve valer a pena você vender uma casa, que não tem nada a ver com poupança. Vende a casa e põe dinheiro no banco. Né? Quer dizer, a taxa de juros indica, segundo os neoclássicos e os neokeynesianos, onde você vai pôr a renda que você não consumiu e os ativos que você tem. Mas não é um indicador de quanto você vai poupar. Ela pode ter uma influência sobre a poupança, mas é muito pequena. Se a taxa de juros for 100% ao ano, eu não vou dizer, então eu vou consumir menos. Principalmente se estiver tratando de uma economia real, onde 90% das pessoas têm uma renda muito baixa para decidir se consome ou poupa. Né?
Essa taxa de juros de 100% que eu dei no meu exemplo, ela vai me indicar onde eu vou pôr os ativos, onde é que eu vou investir os ativos que eu tenho. Eu vou vender a casa, que o aluguel vai estar baixíssimo, não tem ninguém para pagar aluguel. Vou vender o carro e vou colocar isso no banco. Certo? Por isso que se diz que ela é uma taxa de juros, é um seguro-desemprego do capital. Essa é a interpretação keynesiana desse movimento. Para os clássicos, aumenta a poupança. Ou diminui, deixa-se de fazer aqueles investimentos que têm a menor taxa de rentabilidade. É assim que ela funcionaria. Quer dizer, uma observação importante, o dinheiro que antes era ligado ao ouro e também ao déficit público, porque se o governo emitisse mais do que tinha em ouro, havia uma interligação entre política fiscal e política monetária. Mas a ligação maior era entre balanço de pagamentos e política monetária. Ele passa a ser, nos anos posteriores à Segunda Guerra, uma política monetária muito ligada à política fiscal. Se o governo gasta mais e se financia por emissão de meios de pagamento, ele gera uma quantidade de moeda maior. E hoje, mais ainda, o meu título público tem um lastro, que é a receita tributária do governo. Ele vai me pagar com receita de impostos. Ele pode me pagar com emissão de papel colorido, mas aí eu tenho dúvida se esse papel é um bom papel, porque pode ser que gere uma baita inflação. Mas a âncora hoje é a taxa de juros ligada aos títulos públicos de curto prazo do governo. Agora, essa é vamos dizer, o funcionamento real da política monetária nos tempos em que estamos vivendo, contemporâneos. Agora nós vamos ver a justificativa teórica. Primeiro, esses regimes, quando foram adotados, eles não foram adotados apenas, olha, agora eu vou controlar a taxa de juros. A taxa de juros já era a variável de controle de muitos países. Eles têm mais algumas características. O Banco Central terá um único objetivo: a estabilidade da moeda, do valor da moeda. Coisa que o Federal Reserve não fala. Quer dizer, eu, Banco Central, não tenho nada a ver com o emprego e o nível de atividade. Esse depende de outras variáveis. É o primeiro traço da política, a primeira característica, talvez a mais importante, do regime de metas de inflação. O desemprego é uma consequência da estabilização do valor da moeda. E se não der certo, se não resolver o desemprego com a estabilidade do valor da moeda, por favor, falem com o Tesouro Nacional. Nós não temos nada a ver com isso. Esse princípio é justificado por duas justificativas. A primeira é que a curva de Phillips é assim. Então, se nós estamos vendo uma curva de Phillips assim, no curto prazo, é só no curto prazo. No longo prazo, eu tenho a preocupação em controlar a taxa de inflação. Há um certo pudor em falar em taxa de desemprego natural. Ela é chamada agora de Non-Accelerating Rate of Inflation Unemployment. NAIRU. Non-Accelerating Inflation Rate Unemployment. É o desemprego
que não acelera a taxa de inflação. É o desemprego que é obtido sem que eu precise enganar cada vez mais os trabalhadores, aumentando a taxa de inflação, reduzindo o salário real, fazendo com que eles trabalhem mais até que eles descubram que a taxa de inflação subiu, que o seu salário caiu e peçam aumento de salário que gera uma inflação ainda maior, gerando uma aceleração de inflação. Esse desemprego agora é chamado de Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Certo? Desemprego que não acelera a taxa de inflação. Essa é a primeira justificativa. Portanto, se há desemprego, é porque a política monetária está sendo ativa, tentando corrigir o que ela não pode corrigir, e o Banco Central não tem nada a ver com isso. A outra justificativa sai da teoria de planejamento. Você precisa de um instrumento para cada objetivo. O Banco Central só tem um instrumento, a taxa de juros, então ele escolheu o objetivo inflação. Se existe a preocupação com o desemprego, use outro instrumento, a política fiscal. Essa aqui é uma justificativa mais correta politicamente. Mas a justificativa básica é essa daqui. O desemprego, a economia capitalista, é uma longa explicação, a economia de mercado funciona bem, tende a um equilíbrio de pleno emprego. Se esse pleno emprego oscila, é por variações reais da economia. Desenvolvimento tecnológico, choques exógenos. O computador destruiu as máquinas de escrever antigas, os datilógrafos foram desempregados. Nós não vamos causar inflação para o empregado datilógrafo, porque não tem mais lugar para datilógrafo. São fenômenos reais que podem fazer com que o desemprego aumente.